Vamos lá então? O programa Carlos Henrique deste sábado está recebendo aqui nos estúdios para um papo bastante interessante. Ele já esteve aqui em outras oportunidades, sempre foi muito bom conversar com o Jonathan Kreuzfeld. Ele é professor de Geografia do CETISA, mestre em Planejamento Territorial, está com a gente aqui para abordarmos um tema, já que ultimamente tem se falado muito nessa questão de divisão de territórios. Está se falando muito em Sul é o meu país, e ainda na última sexta-feira eu tive aqui uma entrevista com o professor Celso Deutscher. Ele é um jornalista que tem já publicado algumas edições, livros, falando das vantagens da separação do estado de Santa Catarina, Paraná mais o Rio Grande do Sul, do restante do Brasil. Esse movimento, a gente sabe, tomou força a partir de 1991, quando também apresentou-se ao Brasil, à época com umas questões bastante polêmicas, e o Deutscher me disse na sexta-feira que essas questões estão sendo derrubadas aos poucos e que já não fazem parte alguns princípios adotados no primeiro momento por esse movimento de separação. Bom, está com a gente então o professor Jonathan. Ele vem aqui falar a respeito de pontos de vista contrários, mas também vem falar das vantagens que poderia resultar na separação dos 3 estados do Sul com o restante do país. Então nós vamos aqui ter uma oportunidade rara de conversar com alguém que tem os dois lados e estuda exatamente essa situação. Então não é só opinativa, tem muita ilustração, tem muitos dados importantes que vêm também ser apresentados a partir de agora. Professor Jonathan Kreuzfeld, seja muito bem-vindo à programação da Rádio Cultura nesse sábado. Bom dia. Bom dia. Então, para falar sobre o Sul é o meu país, eu vou tentar fugir da questão jurídica, até porque ela já é superada. Todo mundo sabe que o movimento Sul Livre gostaria de ter feito o plebiscito. O que eles fizeram foi uma consulta, né? Não foi exatamente um plebiscito, não havia um esquema de segurança, de identificação, de votantes. Então, não vou nem entrar no aspecto jurídico. Até porque também é inconstitucional, né? Se Exato. A gente lembrar bem, é inconstitucional Exato. Esse movimento dito pelo TRE catarinense, né? Exatamente. Então, eu gostaria de falar um pouco dos aspectos. Tenho opinião contra o movimento Sul Livre, não gosto do movimento. Uhum. Acredito que a gente deve retirar os muros das fronteiras. A gente está num momento aí que presidente dos Estados Unidos, candidato, quer fazer muro. Eu sou tento ser pacifista. Sempre sou a favor da junção das pessoas. A globalização existe para tentar juntar as pessoas, a gente vai tentar quebrar, né, uma coisa que sempre foi considerada evolutiva. Uhum. E a gente tem aspectos positivos. Muita gente fala assim, porque se o Sul fosse separado, seria menor. Os Estados Unidos é um país enorme, é um país com mais habitantes que o Brasil, é um país que tem uma condição muito boa. É um país que não precisou colonizar ninguém para obter o lucro que tem. Né? Teve os seus... Você acha que é o grande exemplo do mundo capitalista, por exemplo? De ser um país grande e bem gerido, sim. Muita gente vai comparar, porque se fôssemos a Noruega. Será que nós aqui do Sul, intelectualmente, tecnicamente, tecnologicamente, seríamos comparável à Noruega? Né? O sudeste do nosso país produz 80% da tecnologia, das patentes. Né? O nosso país é um país subdesenvolvido porque produz pouca tecnologia, que produz poucas patentes, pouca riqueza. Isso ainda está no sudeste. A maior parte do que a gente produz, por exemplo, a gente monta celular hoje no Brasil. Na Zona Franca de Manaus, a gente produz celular, a gente produz em São Paulo, a gente monta. Né? Então, se tem algum lugar do nosso país onde que ainda a gente cria alguma coisa, esse lugar, né, eu sou do Sul, eu gosto do Sul, eu acho fantástico morar no Sul, ser daqui, mas o Sudeste é a máquina industrial desse país. Então, a gente tem uma grande produção lá, muita gente acha que isso é daqui da nossa região. A gente gosta de enaltecer. Blumenau é um grande centro de informática, Florianópolis também, mas a gente tem que entender que a gente não é lá aquilo tudo como as pessoas imaginam. A gente não seria o Japão, a gente não seria a Alemanha, se a gente fosse separado só porque teríamos uma população menor. Seria mais fácil de gerir? Com certeza. Né? Mas a Austrália é um país muito grande, bem gerido. Os Estados Unidos, o Canadá são países enormes e também são super bem geridos. Professor Jonathan, me diga uma coisa. Vamos começar pelo lado bom. O que você identificou nessa sua pesquisa, nesse seu trabalho? O que traria de vantagem para os 3 estados do Sul se houvesse, de fato, um movimento separatista? Bom, vamos pensar sobre o ponto de vista do que o plebiscito... Só deixa eu colocar melhor aqui, afinal de contas, eu coloquei movimento separatista, não, ele existe, se houvesse de fato a separação. Aham.
Então, vamos pensar da forma pacífica, né? Vamos pensar que a coisa fosse adiante, coisa que eu não acredito, mas vamos dizer que fosse e que isso acontecesse. O que a gente teria de positivo? Se fosse de forma pacífica, dificilmente o Brasil iria nos deixar com toda a infraestrutura que já foi investida no Sul sem que a gente tivesse uma dívida externa. Então, teria o lado positivo de que a gente, por exemplo, teria autossuficiência energética. Certo. Itaipu sozinha, com seus 15 gigawatts de energia praticamente, tranquilamente daria conta do Sul todinho. Quer dizer que a gente, mas por outro lado, já era criado, nascia com dívida externa. Eu duvido que pacificamente eles deixariam a gente ficar com tudo que eles já investiram aqui. Eles gastaram bilhões nas hidrelétricas, né? Itaipu é só um exemplo. Então a gente seria um grande produtor de energia elétrica. Porém, para quem a gente iria vender essa energia se a gente fosse um país? Teria que ser para um país amigo. Então a gente tem que pensar na possibilidade pacifista do negócio. Certo. Então, ou a gente ficaria sem, por exemplo, Itaipu, ou a gente, que é só um exemplo, né? No Rio Paranapanema, na fronteira do Paraná com São Paulo, a gente tem a porrada de um monte de hidrelétricas ali. Né? Isso tudo gera um excedente muito grande para o Sul e isso é muito bom, a gente arrecada muito com isso. Tá? Então a gente teria como aspecto positivo a autossuficiência em energia, né? A nossa agricultura em geral seria suficiente para a gente em vários aspectos. Sim. Né? Nós teríamos alguns polos tecnológicos interessantes em Curitiba, na região serrana do Rio Grande do Sul, aqui em Jaraguá, Joinville, a gente teria lugares extremamente bem-sucedidos na área industrial, mas tudo muito ligado ainda ao Sudeste. Por exemplo, a gente tem aqui em Timbó empresas que fabricam peças para automóveis. A gente não tem montadora de automóvel, a gente produz para o ABC Paulista. Né? A gente tem muita indústria espalhada hoje pelo Brasil, mas poucas no Sul. A gente tem da GM, a gente tem da Audi, Volkswagen, Sim. agora da BMW em Santa Catarina, isso é um aspecto positivo. Claro. Escolheu a gente por algum motivo, inclusive pertencer ao Brasil. Exato, tem isso. Mais alguns pontos positivos, vamos ver. Olha, teria um território menor, é claro que é mais fácil gerenciar um país pequeno, apenas 5% da população seria residente em favelas. É bom saber que a nossa região foi ocupada de uma forma colonial e, embora um pouco degradante no começo, né, a gente sabe que a história como a gente ocupou o nosso território não é exatamente pacífica. Teríamos 18% da riqueza do país. 18% e a 14,3% da população. Então a gente teria mais riqueza do que população. Certo. Isso seria um aspecto super positivo. Certo. Mas e quem garante que a gente manteria esses 18,1% da riqueza do que hoje é o Brasil, caso a gente não fizesse parte? A gente viu ali que o Brexit, a saída da União Europeia por parte do Reino Unido, né, fez eles de uma semana para outra perder $1 trilhão de PIB. Verdade. Por mais que isso possa trazer algumas vantagens para eles, né, tu perder a Alemanha e o restante da Europa como um parceiro automático, né, de economia, seria uma coisa relevante. Mas esse furo existe, de um trilhão e pouco, né? Lá aconteceu. Aqui a gente provavelmente teria, vamos considerar um amigo ali do lado, mas um amigo que negociaria de outra forma com a gente. Né, com aquele receio de, é uma nação que se separou da gente. Será que a gente teria o Sudeste sozinho hoje da América do Sul, o Sudeste do Brasil, dentro da América Latina? Se fosse um país, seria mais rico do que o México, qualquer outro país da América Latina. Então a gente estaria com algumas divergências político-econômicas com a maior potência da América do Sul, pelo menos da América Latina também, no caso. Bom, você invocou aqui uma questão econômica, de autossuficiência em algumas frentes, mas uma dependência clara da região que consome mais, que é o Sudeste. Não tenha nem dúvida disso, né? Isso fica claro, né? Exatamente, uma comparação bacana que daria para a gente... Nós não poderíamos jamais brigar e manter a briga valendo, ou seja, não existir acordo, numa relação de amizade, porque a gente ia dançar, ia ter mercado aonde, né? E eu acredito que, por mais que a gente tenha um perfil econômico de alguns lugares bastante industrializados, né, o grande parceiro econômico que o mundo desenvolvido quer ter, né, no caso, seria o Brasil. Eles querem o Brasil como fornecedor de matéria-prima, né, e não que eu ache isso benéfico, né? Certo. Mas o parceiro mais interessante, né, mesmo que de forma pacífica para os grandes países do mundo, continuaria sendo o Brasil. Não tenha dúvida. Então a gente seria uma nação pequena, seria um pouco mais difícil de conseguir ganhar espaço no mercado internacional. E uma comparação interessante que eu acho que seria válida é, por exemplo, a gente teria uma população de cerca de 30 milhões de pessoas, um pouco menos de 30 milhões de pessoas, e a gente teria uma riqueza em termos de PIB muito parecida, cotada, considerando em dólar a riqueza nossa, com a riqueza do Chile. Só que o Chile tem 17 milhões de pessoas, então a gente seria igual um país da América do Sul que tem um bom desenvolvimento humano, né? Tem ali um IDH melhor que o nosso IDH do Chile hoje.
é na faixa de 0,78, uma nota, vamos supor, de 0 a 10, se fosse uma nota, 7,8, enquanto que o Brasil teria, nos mesmos comparativos do IDH 2010, uma nota 6,9, e o Sul teria 7,5. Mas a gente, será que manteria esse 7,5? Né, de IDH? Então, sem o Brasil fazendo parte da nossa vivência, a gente teria o dobro, né, da população por uma riqueza parecida com a do Chile. Então, não seria a mesma condição que o Chile, que muita gente elogia sem conhecer. Sim. Não tem dúvida. O professor Jonathan, ele tem um blog onde ele coloca esses aspectos também. Ele se aprofundou, alguns números interessantes. Por exemplo, o novo país teria em torno de 29 bilhões 230 mil 180 habitantes. O Brasil ficaria com 204 milhões 450 mil 649. O Chile, como ele acaba de dizer, tem uma população de 17 milhões 948 14. Quer dizer, agora, outras questões que envolvem essa tentativa de separar. Vamos voltar um pouquinho, Jonathan, porque o movimento, quando começa, ele deixou muito claro que havia restrições a raças, a comportamentos. Quando o Sul é meu país é lançada a ideia lá atrás, ficou muito patente, estava no site deles, inclusive, coisas que apregoando cidade limpa, coisa desse tipo, né? Como que só aqui a gente tivesse pessoas honestas, trabalhadoras. As pessoas que vêm do Nordeste, as pessoas que vêm do Paraná, as pessoas que vêm de outros lugares, ou devido à pobreza, no caso, sertão nordestino, uma região pobre, realmente. Né? A região do interior do Paraná, uma região que teve uma mecanização da agricultura muito forte, liberou muita mão de obra, e a gente sabe que muita gente migra para outros estados. Claro. Em geral, as pessoas migram porque elas estão atrás de emprego, não de ser vagabundo, de ser uma pessoa que vai incomodar. Muita gente acaba fazendo uma associação que eu não sei por que existe. Quando o nordestino sai do sertão para vender rede aqui, ele está vindo para trabalhar, ele não está vindo para vagabundear. Então, a conotação dos anos 90 do Sul é Meu País, ela era extremamente xenofóbica, racista, o site deles tinha esse tipo de informação. E o interessante é que hoje o site do Sul Livre, ele mostra lá 10 parágrafos do movimento separatista que existe no Nordeste. E daí o cara que começa a ler ali, eu vou ler a respeito do movimento Sul Livre. Ele vai ler lá 10 parágrafos mostrando como a identidade cultural que existe no Nordeste, assim como a que existe no Sul, bastante questionável, né? Porque eu não me sinto gaúcho, por exemplo. Eles caracterizam muito bem o gaúcho, né? Como sendo uma representatividade. O nome do país, né? A nação do mate. Né? Eu não sei se me sinto representado por isso, embora eu reconheça o valor que isso tem. Claro. Num mundo onde que o externo é tão importante para as pessoas escutam mais música estrangeira do que nacional, eu acho muito bacana a ideia do gaúcho de exaltar os seus valores. Eu acho muito massa isso. Mas eu não sei se a gente tem exatamente essa identidade cultural que eles afirmam ali. Tá? Então, e o interessante é que hoje eles jogam o leitor do site deles para dizer assim, se o Nordeste pode ter um movimento separatista, a gente também pode. Eu sou contra o movimento Nordeste é meu país, eu sou contra o Sul é meu país. Certo. O que nós temos de Nordeste dentro do Sul do Brasil? Porque às vezes se faz uma conotação de que lá é tudo ruim, de que lá só traz problemas, de que lá leva a nossa riqueza. Bom, o IBGE, no censo 2010, ele, além de fazer a contagem da população, ele faz uma análise dos fluxos migratórios. Hoje, a região, por exemplo, nordeste do Brasil, ela é uma região que já tem uma migração de retorno muito interessante. Né? A gente teve algumas políticas, a gente teve a presidente da República sofreu impeachment por uma questão política, uma questão de gestão, talvez com dificuldades, mas uma coisa que talvez seja indiscutível é de que as melhorias realmente foram, nos últimos 10, 12 anos, maior para a região norte e nordeste do que para a região sul, sudeste e centro-oeste. Então, tem muita gente até já uma migração de retorno. O IBGE caracteriza isso. E hoje o Eldorado do nosso país até está no centro-oeste. É uma região onde que acaba atraindo muita migração. E a gente tem muito do nordestino aqui ainda procurando emprego. Então, a parte que a gente tem do restante do país aqui na nossa região, assim como do Haiti, de Cuba, é de gente que vem para cá para trabalhar. Claro. As pessoas na nossa região, em geral, costumam sair daqui quando elas não querem trabalhar. Então, só para lembrar que quando a gente vai, por exemplo, para o Nordeste, a gente está indo passear. E o nordestino, quando está vindo para cá, está vindo para trabalhar. Eu não sei por que algumas pessoas têm uma conotação tão ruim com relação a quem vem de outros lugares. E os argumentos são de que as cidades mais pobres de lá, os estados mais pobres e cidades também, sim, acabam, de certa forma, levando os recursos daqui. Não é bem assim. A gente também tem município dependente, né, Jonathan? Exato. Então, a gente tem, nesse país, uma distribuição dos recursos muito ruim. O governo federal fica com um bolo enorme, né? Os estados, os municípios acabam ficando com uma parcela muito pequena.
E daí a gente vê um dos argumentos que o pessoal do Sul Livre utiliza bastante, um mapa, uma imagem onde que aparece o estado do Maranhão como um estado que recebe muito mais dinheiro do que arrecada. Certo. E o estado de Santa Catarina, por exemplo, como um estado extremamente pagador de impostos, o que gera riqueza, e o Maranhão que recebe. Eu quero deixar claro para as pessoas que acreditam nisso e que usam isso como argumento, né, deixar bem claro que nós temos 5.570 municípios no Brasil e que nós temos 295 desses municípios em Santa Catarina. Certo. Eu quero garantir para vocês que mais de 80% dos municípios catarinenses são Maranhão. Como assim? Eles são municípios que não se pagam. Eles são municípios que arrecadam menos do que eles custam para o Então nós para o temos governo. municípios no modelo Maranhão aqui na nossa microrregião. Que não merecem participar do Sul. Pois é, que é o caso, o doutor Pedrinho com 4 mil, com 4 mil habitantes. Menos de 10 mil habitantes. É. Qualquer município hoje abaixo de 20 mil habitantes, a não ser que seja extremamente industrializado, que não é natural da nossa região, os municípios de Timbó, de Pomerode, de Indaial, Blumenau, Jaraguá do Sul, são municípios que têm um PIB muito relacionado com a indústria. Claro, claro. Né? E a indústria ela vai adicionar um valor agregado muito grande. Né? Só que indo para o interior dos nossos estados, indo para as cidades menores, a gente não tem essa arrecadação tão grande porque o PIB deles é gerado de uma forma agropecuária, que muitas vezes supre a cidade. Ou seja, o município de Rio dos Cedros, o município de Benedito Novo, ele fornece uma matéria-prima que pode ser manufaturada na cidade do lado. Entendi. E vai gerar PIB na cidade do lado, vai gerar riqueza na cidade do lado. Então, a gente tem muitos municípios que são pobres para que outros sejam ricos. Né? Se o município se o sertão nordestino, por exemplo, é muito pobre e recebe muito dinheiro dos municípios que geram mais riqueza, né? Eles estão lá gerando pouca riqueza produzindo algodão, onde que a indústria têxtil vai transformar isso em tecido. A gente tem que agradecer por alguns lugares serem pobres e a nossa região ser rica. Né? Não deveríamos ter uma diferença tão grande entre o que é mais pobre e o que é mais rico. Então a gente tem que melhorar a situação do mais pobre para ver se melhora a situação do mais rico também. Então acho muito injusto a gente pegar a situação de um estado que sim tem problemas de corrupção, que tem problemas de gestão, que tem um coronelismo muito grande, mas a gente tem muitos Maranhões dentro do Brasil, inclusive na nossa região. Ô Jonathan, como é que se dá essa discussão? Você que é professor, você está no dia a dia com os seus alunos, evidentemente que sente deles também a posição das famílias, muitas vezes, defendem essa ou aquela bandeira. Como é que está acontecendo essa discussão de fato? Olha, isso tanto na faculdade como na educação básica, né, a gente sempre tenta discutir da forma mais educada e sempre com muitos dedos, se preocupando assim com a opinião das famílias e em como a gente vai dizer, olha, não é bem assim. Né? Tanto na questão política, como nesse caso, numa questão, não vou dizer ideológica, territorial, regional. Não dá ainda para... Né? Mas eu acredito que a maior parte dos defensores, né, eles têm argumentos muito rasos. Né? Então, é levado a uma informação muito rasa para as pessoas e facilmente as pessoas são convencidas a ir, né, contra o Nordeste e a favor do movimento sobre o meu país. Então, eu acho que eles precisam melhorar muito o levantamento de informações para que a gente consiga até, numa dessa, fazer um debate. Né? Porque é verdade, eu ia te perguntar, esse tema não veio a debate ainda, né? É feito muito pontualmente. Aqui eu estou falando e a pessoa que defende ela não está aqui. Né? Eu adoraria fazer um debate. Exato. Porque acredito que o que falta para grande parte, as pessoas que estavam ao redor das urnas, né, muitas vezes em Blumenau ou nas cidades aqui da região, elas tinham argumentos muito pequenos. Eu tenho vários colegas professores, várias pessoas que votaram, eu não votei no movimento. Para mim ele não existe, né, oficialmente, então eu optei por não votar. Olha aqui, só para lembrar, no sábado passado, essa consulta foi feita com o nome de Plebissul e hoje os números que aparecem, 590 mil aproximadamente, contra 26 mil. Quer dizer, é um disparate, né? Sim. O que foi votar e o que votou contra. Mas o que foi votar contra é também uma pessoa que ainda não trabalhou essa ideia, né? Eu tenho essa interpretação, não sei. Eu acho assim, eu acho até que muita gente que votou no não, muita gente que votou no sim, até tem algum estudo, tenta entender. Muitos, com certeza, têm um entendimento maior sobre a situação. Mas, em geral, eu tive a opção de não votar.
Né? Eles tinham um sistema de segurança que eu também achei muito falho, onde que eles botavam uma tinta, né, com um cotonete no dedo da pessoa para que ela não votasse 2 vezes. A gente tem vários casos de pessoas que votaram 4, 5 vezes, só para mostrar que assim, ó, ninguém perguntava assim, ó, deixa eu ver tua mão antes de votar. Né? Eu acompanhei, eu vi isso em Blumenau em alguns lugares e eles não reconheciam. Sem contar que você tinha que entregar na mão o voto para a pessoa sabia se você estava votando no sim ou não. Olha só. Né? Então, esse tipo de coisa tem que ser mais organizado, tem que ser uma coisa mais fiscalizada. Eu sabia que ia ser dessa forma. Se não fosse oficializado, né, seria uma coisa assim, pô, o cara podia preencher 10 bilhetes ali a favor do sim e enfiar dentro da urna. Então, para mim, esse resultado é totalmente inválido. Você acha que essa experiência do sábado passado alavanca o movimento ou, de certa forma, dá uma estagnada? Bom, eu adoraria que o movimento, né, mudasse o foco deles e eles fossem para cima do que é formal. Como assim? Que eles usassem todo esse esforço deles para o movimento, para tentar fazer um plebiscito e fossem para cima dos nossos deputados para tentar buscar uma melhor distribuição dos recursos. Se eles usassem todo esse esforço desses 600 mil votos a favor para melhorar a votação e a cobrança dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, para que eles busquem por uma melhor partilha dos impostos que a gente paga, né, e que a gente fique em cima dos que são corruptos, isso seria fantástico. É o que eu falei ao professor Celso Deutscher na última sexta-feira, quando eu entrevistei uma pessoa que defende o movimento. Disse, por que então não pressionam no sentido de uma reforma política ampla, mas para valer? Porque 600 mil pessoas é um peso e tanto. Claro que é. 600 mil pessoas é muita gente. Né? Embora a gente tenha 30 milhões de pessoas na região, né? 600 mil pessoas são 600 mil pessoas. É maior do que qualquer cidade que a gente tenha aqui no estado de Santa Catarina. Verdade. Então, esse esforço todo, se essa mobilização toda fosse para cima da nossa classe política estadual, em esfera municipal, em esfera federal, a gente fala muito de corrupção. Ah, porque o restante do Brasil tem corrupção. Nós temos 22% dos investigados com foro privilegiado da Lava Jato. No Sul? No Sul. Como é que é? Repete para mim, seja. Nós temos 15% 14,3% da população e nós temos 22% dos investigados da Lava Jato com foro privilegiado. No Sul. No Sul. Então, a gente não é sinônimo de honestidade. Né? A gente tem muita gente ultrapassando pelo acostamento, a gente vê muitas coisas cometendo, a gente não está acima de qualquer suspeita, a gente tem os nossos defeitos, a gente tem os problemas para resolver internamente. Né? Eu acho que o problema não está só na esfera federal ou no tamanho que esse país tem. A gente tem muita coisa por aqui ainda para resolver e a gente deveria usar essa mobilização toda, esse esforço político todo que tem por trás disso, né, para tentar fazer alguma coisa dentro da conjectura atual para fazer a coisa mudar, sei lá, de outra forma. Ô, Jonathan, para a gente terminar, então, já que foi uma abordagem interessante, porque se nós ouvimos na semana passada alguém que defende, hoje nós estamos entrevistando alguém que trouxe detalhes dos prós e contras, mas que abertamente é contrário a esse tipo de movimento, fica bem claro isso. Agora, você acha que é importante discutir esse assunto, mesmo que seja inconstitucional a consulta pública, como já foi dito pelas autoridades eleitorais do Brasil. Mas olha só, você vê alguma coisa de importante nessa discussão ou, de repente, a gente construa a partir daí algo que nos una ainda mais? Olha, eu acredito que isso com certeza faz a gente discutir os temas devem ser discutidos, o aborto deve ser discutido, a questão da mulher na política, a questão da mulher na sociedade, todos esses temas mais polêmicos, eles precisam ser discutidos. E os alunos na escola, na educação básica, do ensino médio, eles sentem muita falta disso, embora a gente de área de humanas muitas vezes seja acusado de doutrinação, né? A gente precisa ter a discussão desses temas de uma forma mais aberta e sempre de uma forma educada, respeitosa, né? Que eu acho que é o que acabou acontecendo aqui. Eu tentei da melhor forma possível respeitar o movimento, né? E acredito que eles também respeitam quem é contra, mas eu acho que com certeza a discussão positiva sempre ela é muito bem-vinda. A gente precisa aprofundar, com certeza aprofundar, trazer dados novos, mostrar novos pontos de vista. Né? A dialética diz que a gente tem que explorar ao máximo os lados da opinião antes de tomar uma decisão. E isso não aconteceu. As pessoas foram para a urna no plebiscito, ali nessa conjectura de plebiscito. De plebiscito, que não foi plebiscito, muito mal informadas. Então, mesmo que... é bom essa discussão, com certeza. Obrigado, João, pela entrevista. De nada.